Você imagina uma vesícula, uma hérnia, uma varize, está demorando 1 ano e meio para ser atendido, para ser operado. Isso é um absurdo do que está acontecendo. Diretamente dos estúdios do Onovo, em Mogi das Cruzes, a nossa equipe segue com a série de entrevistas com os candidatos da região. Hoje estamos com o candidato a deputado estadual do União Brasil, Luiz Carlos Gondim. Médico ginecologista, especializado em esterilidade conjugal e andrologia. Foi vereador em Mogi das Cruzes por 3 mandatos e deputado estadual por 5. Além disso, foi autor de 200 projetos e leis estaduais. Candidato, é um prazer receber o senhor aqui hoje. Um prazer todo meu, para agradecer ao pessoal do Novo, dizer para vocês que é um prazer sempre voltar a essa casa para nós estarmos participando e apoiando aí a população de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê. Bom, e para iniciarmos a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor começasse contando como que é a sua experiência na vida pública e como que isso pode contribuir caso o senhor seja eleito. Bem, na realidade, tudo que acontece na vida de um cidadão começa no município. Então, com a experiência de ter sido vereador e posteriormente deputado estadual, eu comecei a ver que quando as pessoas sentem algum problema, ela traz para o vereador, ela traz para o prefeito. E quando você dá um acesso para que as pessoas tragam também para o deputado estadual, você não fica um deputado longe do município nem do munícipe. Você, com a experiência sua, você fica próximo deles. Então você não troca de celular, você não deve trocar de celular. Eles têm que saber onde você mora e tem que saber como chegar em você para ou apresentar um projeto que ele acha saudável para a população ou uma necessidade que possa acontecer com aquele cidadão, com aquele munícipe. Bom, e o senhor falando isso, despertou a curiosidade de quais foram já as suas conquistas? Bem, as maiores conquistas minhas foi sempre ajudar as Santas Casas. Eu sempre fui um deputado, como médico, de ajudar muito as Santas Casas, porque quando a pessoa leva uma picada de cobra, quando uma pessoa tem um corte, quando a pessoa tem uma fratura, onde você vai ser atendido? Na Santa Casa. Então o posto de saúde está fechado à noite. Poucas cidades têm postos de saúde funcionando à noite. Então o que acontece? Quando você ajuda uma Santa Casa, você está ajudando o munícipe, porque quando ele sofre uma dor, uma cólica, ele vai correndo para a Santa Casa. Mas quando eu cheguei como deputado, nós fundamos o Hospital de Itaquaquecetuba, aliás, inauguramos, ainda com o governador Mário Covas, ampliamos o Hospital Arnaldo Pezzutti Cavalcante, ampliamos o Hospital Luzia de Pinho Melo, hoje é um hospital regional espetacular. Fizemos uma reforma enorme do Hospital de Ferraz de Vasconcelos para atender a população ali de Ferraz, Poá. E fora isso, esse investimento que nós fizemos em Santas Casas. Além de termos criado a hemodiálise, a terceira hemodiálise aqui da nossa região. Nós tínhamos uma hemodiálise que é para tratar doentes renais crônicos. Nós tínhamos uma em Mogi, uma em Suzano e conseguimos uma para Itaquaquecetuba. Tivemos uma abertura muito grande no Hospital do Câncer regional nosso, que foi o Hospital Flávio Isaías. Posteriormente, passamos para a Rede Hebe todo o serviço aqui na nossa Luzia de Pinho Melo. Quer dizer, foram muitas conquistas e essa experiência nos deu a possibilidade de abrirmos assim, um leque na área de saúde para a população. A unidade coronariana que nós conseguimos para o Hospital Luzia de Pinho Melo, um paciente que infarta, um paciente que tem um derrame, ele ir ser atendido aqui no Luzia de Pinho Melo e não precisar ir para o Dante Pazanese, para o INCOR e para onde se faz essas cirurgias. Então tudo deveria ser resolvido aqui. Eu falo deveria porque tem muita coisa hoje, com o crescimento da população e sendo um hospital regional, ele ficou exausto, vamos dizer, ele não consegue mais atender toda a população.
não só de Mogi, do Alto Tietê inteiro. Então nós precisamos que o Hospital das Clínicas de Suzano, que nós inauguramos ainda em 2017, 2018, ele precisaria atender um pouco mais a população e ampliarmos. O Luzia, por exemplo, pelo menos 2 andares a mais, com um aumento de pelo menos 60 leitos, fazer com que seja um hospital regional e que atenda a população mesmo, de fato, porque nós estamos aí com pacientes aguardando cirurgias, aguardando tratamento oncológico, e isso foi uma reclamação que eu fiz ainda com o governador atual, o Rodrigo Garcia, dizer assim, cuide dessa parte, porque pacientes com câncer não podem esperar. Então foi diagnosticado, tem 60 dias para iniciar o tratamento e não estão iniciando, porque tem uma superlotação. E o senhor falando das suas conquistas, dá para ver que o foco é a saúde. Mas esse seria o seu foco principal? Olha, o foco principal é a saúde, mas nós não podemos, num país como o nosso, com a desigualdade social que nós temos, deixarmos de atender a parte social. Então essa parte social, tanto faz numa comunidade, como próprias pessoas com algumas necessidades especiais, como os que usam a PAI, como os asilos de pessoas idosas, me entendeu? Que precisam muito, como ajudar entidades que fazem a recuperação de pacientes dependentes químicos, como, entre aspas, o pessoal de drogados, me entendeu? Ou alcoolismo. Então você tem que fazer essa parte social. Fazendo as suas observações, o que o senhor considera de importante para a cidade e para a região? A nossa região hoje, ela está exausta. Vou voltar ao assunto da saúde. Nós temos aí Suzano com mais de 300 mil habitantes, Mogi praticamente 500 mil, Itaquaquecetuba 600 mil. E nós não crescemos na parte da área de saúde leitos suficientes para atender essa população. Então, cada um, o que se diz, cada um faça o seu exercício, resolva seu problema, cada município. Mas não é bem assim. Municípios como o de Ferraz, que é um município muito pobre, que é talvez os mais pobres, Ferraz e Itaquá, e Santa Isabel também, que é uma situação bastante delicada, eles não conseguem dar essa assistência médica que é preciso ser dada. Então tem que vir um socorro do governo do estado. Esse socorro do governo do estado pode ser montando uma UPA, que a UPA, embora seja federal, mas existe uma participação do estado, do município. Nós temos que apresentar o pronto-socorro diurno e noturno. Nós temos que aumentar o número de leitos para essa população. Nós temos que aumentar o número de equipes de cirurgia. Você imagina uma vesícula, uma hérnia, uma varize, está demorando 1 ano e meio para ser atendido, para ser operado. Isso é um absurdo do que está acontecendo. Entrando nesse assunto dos hospitais, o senhor tem como proposta a realização de um convênio entre um hospital da região e o IANSP. Fale um pouco mais dessa ideia. Bem, na realidade nós conseguimos isso. Tínhamos a Santa Casa como conveniada do IANSP e após esse convênio foi transferido para o Hospital Santana, a pedido de alguns médicos e alguns secretários de saúde. Posteriormente, o Hospital Santana cortou novamente e voltou para a Santa Casa. Esse é um convênio onde nós atendemos funcionários públicos do estado que moram na região leste, que moram em Guaianazes, Ferraz, Poá, Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquá, todo o Alto Tietê e mais um pedaço da Zona Leste. São aproximadamente 35 mil funcionários que moram aqui nessa região. E esses funcionários públicos vinham, consultavam aqui na Santa Casa ou nas clínicas conveniadas com o IANSP e posteriormente eram tratadas aqui. Tratava aqui na Santa Casa de Mogi e de repente o IANSP, com um atraso de pagamentos e com um problema de discutir muito sobre esse atraso de pagamento e o que excedeu no convênio, a Santa Casa disse assim, ou vocês resolvem e pagam em dia tudo o que nós fazemos, ou então nós cortamos o convênio. A Santa Casa cortou o convênio, os funcionários públicos ficaram sem ter um local para ser atendido,
e hoje eles recorrem para o Hospital do Servidor Público do Estado. Ou seja, saem daqui às 4, 5 horas da manhã para tentar uma consulta entre 7 horas e 16 horas da tarde. Muitas clínicas que eram especializadas para o atendimento desse funcionário, porque a tabela é baixa, o preço da consulta é muito baixo, e essa população está sem atendimento. Então a minha luta de conseguir novamente um hospital que atenda a população, os funcionários públicos, ela vai ser muito grande, qualquer que seja o governador que ganhe. Bom, candidato, agradecemos a sua participação, tá? E é isso, pessoal, ficamos por aqui, nos vemos nas próximas semanas. Até lá!